Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar início ao tema muito importante. Que cai não, né? Despenca em concursos públicos. Chama-se Poder Judiciário. Então vamos trabalhar esse tema super importante, vamos detalhar. É um assunto grande que envolve doutrina, que envolve jurisprudência e, infelizmente, envolve também o quê? Decoreba. Pô, Emanuel, decoreba sim, infelizmente. E o que é que a gente vai ter que decorar? Competências. As competências dos tribunais, sejam essas competências do STF, dos tribunais superiores, mas vai ter que decorar. Não tem como. Não tem como. Então, por isso que é um assunto extenso, complexo, mas você tem que aprender, porque vai cair na tua prova. Beleza? Então, mais uma vez, eu estou preparado, pensando em você, vai trazer mastigado esse assunto para que você, ao chegar na tua prova, você detone. Beleza? Então, ó, suave na nave. Vamos trabalhar, vamos produzir. Então, primeira coisa, o que é que eu tenho que saber, Emanuel, quando se trata de poder judiciário? É saber quais são os órgãos. Então, quando eu vou trabalhar poder judiciário, eu tenho que saber quais são os órgãos. E quais são os órgãos do poder judiciário? Esses órgãos estão previstos no artigo 92. Então, esses órgãos estão previstos no artigo 92. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui com vocês? A gente vai organizar esse organograma. Vamos organizar esse organograma em relação ao que é órgão superior, o que é órgão inferior, instâncias, entrâncias. A gente vai fazer tudo isso aqui. Beleza? Tranquilo? Para que vocês tenham uma noção. Então, vamos lá. Então, a estrutura organizacional do Poder Judiciário, ele é dividido em órgãos. Você tem órgãos superiores, órgãos inferiores, mas também ele é dividido em instâncias. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer que existem duas instâncias. Existe a primeira instância e existe também a segunda instância. Você vai ouvir também primeiro grau, segundo grau. Então, primeiro grau é igual à primeira instância. Segundo grau é igual à segunda instância. E olha, meus amigos, pelo amor de Deus, por mais que você escute, não existe terceira instância. Pelo amor de Deus. Por mais que você escute isso, não existe, mais uma vez, não existe terceira instância. Você tem primeira e segunda instância. Então, bora lá. A primeira instância, ela é formada pelo que chamamos de juiz singular. Emanuel, o que é um juiz singular? Juiz singular é aquele que vai dar uma decisão chamada monocrática. Monocrática. O que é uma decisão monocrática? Somente ele vai decidir. Somente ele. Somente ele. Tá? Então, essa primeira instância, ela é composta pelos juízes. Então, você vai ter os juízes de direito do Estado,
juízes de direito da esfera federal, que primeira instância. Então, esses juízes de direito que vão atuar em primeira instância são juízes estaduais, não é? Os juízes estaduais. E eles vão estar vinculados a quem? Ao Tribunal de Justiça. E os juízes federais, que vão estar vinculados ao Tribunal Regional Federal. Então você vai ter o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal formando o que chamamos de justiça comum. Então a justiça comum é formada pela Justiça Estadual e a Justiça Federal. Em primeira instância, você vai ter os juízes estaduais e os juízes federais. Os juízes estaduais vinculados ao Tribunal de Justiça e os juízes federais ao Tribunal Regional Federal. Tranquilo? Aqui, também em segunda instância, você vai ter a justiça especializada. Justiça especializada. Por que justiça especializada? Porque é uma justiça especializada em certos assuntos. Justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar. Da mesma forma que a justiça comum, você vai ter a segunda instância e a primeira instância. Segundo grau, primeiro grau. Primeiro grau ou primeira instância. Segundo grau, segunda instância. Como esses daqui, esses juízes também são singulares, somente eles. A decisão aqui ela é monocrática, com exceção da justiça militar. Na justiça militar, você vai ter o Conselho de Justiça Militar. Exceção. Vai ser um órgão colegiado. Por quê? Porque vai ser formado, o Conselho de Justiça Militar vai ser formado por um juiz auditor, que é aquele juiz que vai fazer concurso público, não é? Juiz auditor não, Conselho Nacional de Justiça, por um juiz presidente, que vai ser o juiz passou em concurso público, e por juízes auditores. Que vão ser formados por oficiais. Exército, Marinha, Aeronáutica. Cada um no seu quadrado. Então você vai ter um juiz-presidente que vai presidir, no teu Conselho Nacional de Justiça, estou ficando doido, presidir o... Meu Deus do céu, como é... Conselho de Justiça Militar, o CJM, né? Conselho de Justiça Militar, que vai ser formado por um juiz presidente e por juízes auditores. Tá certo? Por juízes auditores. Tranquilo? Então, Conselho de Justiça Militar, diferente desses daqui, aqui vai ser um órgão colegiado. Vai ser um órgão colegiado. Aqui, juiz singular, juiz singular. Como se chama essa parte aqui? Justiça especializada. Justiça comum, formada pelo TJ e pelo TRF. Primeira instância, juízes estaduais, juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais, Conselho de Justiça Militar. Segunda instância, TJ, TRF, TRT, TRE, TM. Justiça comum, Estado, Federal, Justiça especializada, TRT, TRE, TM. Cuidado nesse TM. Esse TM, ele só existe, o Tribunal Militar de segunda instância,
o Tribunal Militar de Segunda Instância, ele só vai existir em tempos de guerra. Então, esse carinha aqui, TM, só vai existir em tempos de guerra. E lembrando, essa justiça militar aqui é no âmbito das Forças Armadas. Não é no âmbito da Polícia Militar, não, e nem de Bombeiro Militar. É no âmbito das Forças Armadas, ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica. Emanuel, tem justiça militar estadual? Tem. Mas a gente vai tratar depois. Beleza? STJ, TST, TSA, TSE, STM, chamados de órgãos superiores. Então, os ou tribunais superiores, então STJ, TST, TSE e STM são chamados de tribunais superiores. Emanuel, não são terceira instância, né? Não, pelo amor de Deus. Não são terceira instância. Só temos duas instâncias, ou 2 graus, primeiro e segundo. Beleza? Conselho Nacional de Justiça. Cuidado. Conselho Nacional de Justiça. Presta atenção. Presta atenção. Ele escuta, anota, ele não exerce atribuições jurisdicionais. Mais uma vez, o Conselho Nacional de Justiça não possui função jurisdicional. Então ele possui o quê? Ele se limita a cumprir tarefas de caráter administrativo, não possuindo qualquer resquício de função jurisdicional. Entendeu aí? Entenderam aí? Emanuel, e o Supremo Tribunal Federal? Não é um tribunal superior. Os tribunais superiores são isso aqui. O STF é uma instância principal de tutela e proteção máxima à Constituição Federal. Mais uma vez, STF não é tribunal superior. É o Tribunal Supremo, instância principal de tutela e proteção e guarda máxima à Constituição Federal. Outro ponto. Eu disse aqui que aqui o juiz é singular, com exceção desse. Daqui para cima, chamamos de órgãos colegiados. Da segunda instância e os tribunais superiores e o STF, o órgão é colegiado. Ou seja, a decisão já não é monocrática, a decisão não é singular. A decisão vai ser formada por outros juízes em conjunto. Outros juízes em conjunto. Por isso que se chama órgão colegiado. Porque não é um só, é um conjunto de juízes que vão decidir. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Veja como essa parte ela é de suma importância, tá? De suma importância. O STF e os tribunais superiores
STJ, TST, TSE, STM, tem sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Conselho Nacional de Justiça, embora tenha sede na capital federal, não possui o quê? Jurisdição. Ele não tem competências jurisdicionais. Tranquilo? Então, meu amigo, isso aqui que eu acabei de fazer para vocês, isso aqui é para a vida de vocês. E só lembrando, para a gente finalizar essa parte aqui. No município não existe poder judiciário. No município não existe poder judiciário. Mais uma vez, no município não existe poder judiciário. Os tribunais de contas, seja TCU, seja TCE, não são órgãos do Poder Judiciário. Ministério Público não é órgão do Poder Judiciário. Então, meus amigos, isso aqui é a base de tudo. Se você tiver que ir e voltar a gravação para entender isso aqui, faça. Porque se você não entendeu isso aqui, você não vai entender porra nenhuma mais. Você tem que entender isso aqui para começar a estudar Poder Judiciário. Porque senão você não vai aprender nada. Entenderam aí? Terminar desse estudo desse organograma, bora para funções. Todo poder ele vai ter funções típicas e funções atípicas. Por quê? Por conta do artigo 2º da Constituição, que diz: os poderes legislativo, executivo, judiciário são independentes e harmônicos entre si. Aí deriva um princípio que a gente chama de freios e contrapesos. Freios e contrapeso. Isso quer dizer o quê? O que é o sistema de freios e contrapeso? Um poder vai frear e limitar o outro. Então, cada poder tem sua independência, mas cada poder também vai frear o poder do outro, para que haja o quê? Um contrapeso. Para isso acontecer, você tem que ter funções típicas e funções atípicas. Porque, caso contrário, o poder fica o quê? Engessado. E o poder não pode ficar engessado. Ou seja, poder judiciário é só para julgar. Então o poder executivo não pode julgar. Não! Para que haja essa harmonia, esse peso, esse contrapeso, cada poder tem que exercer funções típicas, que são funções inerentes ao seu poder, como também funções o quê? Atípicas, que são funções de outros poderes que eles exercem não como regra, mas sim como exceção. Então, qual é a função típica do Poder Judiciário? Obviamente, é a função jurisdicional, ou seja, a função de julgar. Mas, obrigatoriamente, ele tem que exercer funções atípicas, como a função administrativa, que é do Poder Executivo. Mas, Emanuel, por quê? Porque ele tem servidores.
Como servidores, o Poder Judiciário vai fazer o quê com esses servidores? Vai determinar férias, vai determinar concurso público, vai determinar cargos. Ele está exercendo o quê? Uma função administrativa. E ele também tem uma função legislativa. Por quê? Porque esse Poder Judiciário vai ter que criar leis. Vai ter que criar seu regimento interno. As suas vinculantes. Então ele vai ter função típica e funções atípicas. Então aqui, o Superior Tribunal Federal, o STF, Conselho Nacional de Justiça e Tribunais Federais tem sede na capital federal, não é? E o STF e os tribunais federais têm jurisdição em todo o território nacional. Parágrafo 1º e, obviamente, parágrafo 2º do artigo 92. Beleza? Lembrar uma coisa. Tribunal do Júri, presta atenção. Tá? O Tribunal do Júri não faz parte da divisão da Justiça. Que alguém estiver pensando, mas não é o Tribunal do Júri. Não. O Tribunal do Júri não faz parte da divisão da Justiça. Se apresenta enquanto uma garantia individual. Não é? Então ele está integrado a quem? A Justiça Estadual. Então ele está integrado à Justiça Estadual. Então, mais uma vez, o Tribunal do Júri não faz parte dessa divisão aqui. Ele está integrado na Justiça Comum aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios. Observado os seguintes princípios. Ingresso na carreira. Então, quando a Constituição fala em ingresso na carreira, pessoal, não são dos serventuários da Justiça. São dos magistrados, tá? Dos magistrados. Ele só vai falar dos magistrados, ou seja, do juiz. Ele não vai falar do analista judiciário, do técnico, não. Aqui ele vai se reportar apenas, único e exclusivamente, esses caras aqui, aos magistrados. Então, como será o ingresso na carreira deles? Então, o cargo inicial será o de juiz substituto. Então, você tem, na verdade, quando você faz o concurso, você começa como juiz substituto, para depois ser juiz titular. Então, você inicia como juiz substituto. Depois, quando você adquire o que chamamos vitaliciedade, você passa a ser um juiz titular. A depender do caso, né? Que você pode estar vitalício e ser juiz substituto. Como assim? Por exemplo, você sai de uma comarca para outra. Não é? E aqui já tem um juiz titular. Você saiu dessa comarca para cá, você vai ser o juiz substituto. Mas a regra é que você tem, após os 2 anos, que a gente vai ver que os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público não possuem estabilidade, possuem vitaliciedade. Então, geralmente, são 2 anos aí para vocês a ser um juiz titular. Tá? Então, bora lá. Mediante concurso público. E esse concurso público é de provas e títulos.
provas e títulos. E você vai ter a participação da OAB em todas as fases. Aí veja, em todas as fases, por quê? Porque concurso para juiz é foda. Concurso para juiz é foda. Como também para o Ministério Público. Meu velho, é dedicação exclusiva. Iniciou a faculdade, já começa a estudar. Minhas duas filhas, né, herdaram essa ideia de quererem ser também dessa minha área de direito. E eu disse às duas. Uma quer ser defensora pública e a outra quer ser promotora de justiça. Eu disse às duas. Tem que estudar. Começou a faculdade, no primeiro período já tem que se preparar. Quiser ser juiz, quiser ser promotor, defensor público, né, delegado da Polícia Federal, tem que iniciar no início da faculdade os estudos. Porque requer um conhecimento absurdo. Por isso que ela é feita em fases. Você vai ter a fase que é a prova objetiva. Você vai ter uma fase que é a da sentença. No caso do juiz aqui, né? Sentença. Você vai ter a prova oral. E você vai ter a prova de títulos. Que títulos é esse? Se tem pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, velho, são feitas de fases. Não é uma fase só, não. Como esses concursos que a gente está acostumado, a Guarda Municipal, PM, não. São várias fases. Então, exigindo-se do bacharel em Direito, então, para ser magistrado, tem que ser bacharel em Direito. Tem que ser bacharel em Direito. Não tem jeito. E aqui, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Emanuel, 3 anos de atividade jurídica. O que quer dizer? Qual é a ideia, não é, de atividade jurídica? Ora, a ideia de atividade jurídica, meus amigos, é justamente você ter uma experiência, não é? Uma experiência jurídica na área. Então, vejam só, hoje o Conselho Nacional de Justiça, ele já decidiu o quê? Que em alguns casos, por exemplo, você é analista judiciário, sendo analista judiciário, você, com 3 anos, você possui essa atividade jurídica, comprova essa atividade jurídica. Não é? Então, você tem essa possibilidade. Analista judiciário, deixa eu ver mais. O pessoal que trabalha como agente ou escrivão de polícia, não é? Também pode usar o tempo de atividade policial para contagem de atividade jurídica. Já foi o Conselho Nacional de Justiça, já deu resposta positiva a isso aqui, tá? A esse pleito aí da turma de agente e escrivão de polícia, tá certo? Aí ficou um ponto em discussão em relação a se nos concursos para magistrado pode ser usada a pós-graduação, o mestrado ou o doutorado para contagem de tempo de atividade jurídica. Então, o que foi decidido? Que, por enquanto,
Para a magistratura, pós-graduação, mestrado e doutorado não contam. Para o Ministério Público, conta. Então ficou mais ou menos decidido nesse sentido. Você tem essa exigência, 3 anos de atividade jurídica, mas para a magistratura, pós-graduação, mestrado e doutorado não contam. Para o Ministério Público, conta. Foi justamente, basicamente, isso aqui. Não é? A comprovação da atividade jurídica pode considerar o tempo de exercício em cargo não privativo de bacharel em direito, já ficou decidido isso também, desde que ausentes dúvidas acerca da natureza eminentemente jurídica. Emanuel, me dá um exemplo aí. Técnico judiciário, não é? Técnico judiciário não é privativo de bacharel em direito, mas pode ser usado como atividade jurídica. Assim, nada impede que o candidato que trabalha como técnico judiciário nível médio de um tribunal técnico administrativo do Ministério Público se candidate ao concurso da magistratura, quando comprovar que desempenhava a chamada atividade fim. Atividade fim, ou seja, ele é técnico judiciário e exercia uma atividade fim, ou seja, jurisdicional. Beleza? Agora, a questão é as resoluções do CNJ e do CNPP em relação pós-mestrado e doutorado. Ao julgar o caso, o STF primeiro disse que, em relação à resolução do CNJ, o pedido estava prejudicado. Por outro lado, a resolução 40 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Tribunal decidiu que ela foi editada dentro da autonomia do sendo válida, ou seja, nos concursos para o Ministério Público podem ser usados pós, mestrado ou doutorado para a contagem do tempo de atividade jurídica. Para magistratura, não. Ministério Público, sim. Defensoria Pública, né? Exigência de 3 anos de atividade não está sendo aplicada até que venha uma regulação por lei. Pós-graduação, mestrado, doutorado, regra do edital. A advocacia pública, na Constituição, não valerá a regra do edital. Valerá, e aqui valerá a regra do edital. Pronto, essa é a ideia. Mas vamos nos concentrar aqui. Exigência 3 anos de atividade jurídica e pós-graduação, mestrado, doutorado não pode contar. Beleza? Então, com isso, terminamos a primeira parte. Veja só que é o início só de poder judiciário. Suave na nave, fé, força e foco. Valeu.